Olá pessoas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Na Mesa do Bar. E hoje contando com o gerente operacional das rádios Amanda e Difusora, aqui de Rio do Sul, Humberto Wolff de Andrade. Seja muito bem-vindo, Humberto. Obrigado. Posso chamar de Beto? É mais fácil, É, né? Melhor, né? Então tá bom. O Beto, todo mundo conhece o Beto aqui da Rádio Amanda, né? A gente vai conversar, vamos, de certa forma, mesclar um pouquinho os nossos veículos de comunicação. O nosso programa trabalha somente com visualizações pela internet, o Beto trabalha com rádio. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito da transição que a rádio está passando aqui agora no nosso país, com a como é que eu posso chamar? Migração da frequência AM para a frequência FM. E o Beto vai nos esclarecer um pouquinho melhor a respeito disso. Mas antes, Beto, lógico, nós estamos numa mesa de bar, óbvio que nós não vamos conversar com a boca seca, né? Beto, fica à vontade para pedir o que tu quiseres aqui na nossa Morning House. O que você vai tomar? Cara, eu esperava que fosse estar um pouco mais frio hoje, então eu ia dizer, mas como o calor continua, né, prevalecendo aqui na nossa região, eu vou tomar um chopinho. Tá bom, eu vou acompanhar porque eu vim a pé. Veio a pé? Não, somos dois então. Então eu vou te acompanhar. A gente sempre aconselha o pessoal aqui de jamais dirigir depois de beber, e a gente está aqui como exemplos. A gente tem que dar exemplo, né? É verdade. Sabe que vai ser uma chacota depois que o pessoal começar a ver isso da gente, mas tudo certo, né? Amigão, por favor, 2 chopps para nós. Isso aí. Tá? Beto, explica para nós como é que funciona essa questão da migração da AM para FM, o que muda isso no dia a dia do ouvinte, né? Como é que é essa história toda? Tá bom. A explicação ela é bem técnica, até de certa forma complexa. Eu vou tentar transformar isso da maneira mais didática possível. As frequências de onda média, a chamada AM, de amplitude modulada, elas são frequências muito baixas. Por exemplo, a nossa AM trabalha em 620 kHz. Uma FM trabalha em megahertz, frequência lá em cima. Quanto mais baixa a frequência, mais sujeito a interferências ela tem. As frequências do AM, elas estão com muita interferência, em todos os sentidos. Por exemplo, você está ouvindo uma rádio AM e você acende uma lâmpada fluorescente. Certo. Interfere. Liga o motor do carro, interfere. Um liquidificador, interfere. Todo eletrodoméstico, ele gera alguma frequência, tá? Toda condução elétrica gera uma frequência. Em tese, isso acaba gerando um negócio chamado espúrio. O espúrio interfere no sinal de AM. O governo não conseguiu, eu falo que o governo porque é ele que controla o espectro radiofônico. O que é o espectro? O espectro é algo finito que são as frequências, onde tem as rádios AM, rádios FMs, TV, internet, telefonia celular, etc. Como o governo não teve capacidade, eu diria, de controlar esses eletrodomésticos sendo feitos dentro de uma maior rigidez de emissão de interferências, o AM foi diminuindo de qualidade de tempos em tempos. Uma rádio AM de 5 kW no passado pegava a 100 km de distância, hoje uma rádio AM de 5 kW de potência pega a 50 km de distância e amanhã já vai pegar a 49 km de distância, ela vai diminuindo. Os grandes centros urbanos vem dificultando cada vez mais a frequência do AM, muita emissão de interferência, certo. Tanto que o rádio AM no interior, ele vai muito bem. Dentro das cidades ele vai cada vez pior. Tá? A telefonia celular influencia nesse sentido também? Não. A distância da frequência da telefonia celular para o rádio AM está bem grande. Mas influencia redes de alta tensão, baixa tensão, transformadores elétricos. Toda casa hoje tem muita eletricidade, então quanto maior o centro urbano, pior fica o sinal de AM. Numa cidade como São Paulo, as rádios AM lá, o que elas fizeram? Elas buscavam uma frequência FM para transmitir em AM e em FM. Você gaúcho sabe que a gaúcha ela tem lá 600 kHz em AM e 93.7 em FM. Por que ela fez isso? Porque a audiência no AM vinha cada vez diminuindo mais porque a qualidade estava baixa. Sem contar que o AM transmite em mono, ou seja, uma qualidade de som ruim. Você ouvir música no AM hoje é muito difícil. Isso fez uma fuga da audiência do público jovem. Então as rádios AM no Brasil e no mundo, esse não é um problema exclusivamente brasileiro, do mundo, elas começaram a perder a audiência. Aconteceu, eu sempre brinco que um ouvinte do AM, todo dia morre um ouvinte do AM e não nasce um novo. Tá? Porque a nova geração, mais idoso, a nova geração não tem ouvido a rádio AM porque a qualidade do sinal é ruim. Então os radiodifusores do AM, no qual eu me incluo também,
começaram a achar algumas alternativas, como, por exemplo, o streaming via internet, via aplicativos. Hoje a gente já tem o streaming via Facebook, onde ali se equivale ao sinal de AM e FM. Porém, isso não é o suficiente. Com isso, houve uma ação muito grande da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, junto ao Ministério das Comunicações, para achar uma solução para o rádio AM. Essa solução, até 3, 4 anos atrás, vinha com a possível transição para o rádio digital. O rádio digital, ele não vem, a tecnologia digital, hoje a gente ouve rádio em analógico, tá? Ela não vem se desenvolvendo como deveria. Não está dando certo. Eu mesmo tive há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, e lá eu ouvi as rádios AM com os mesmos problemas das rádios AM daqui. E lá é o polo do HD Rádio, que é o rádio digital. Então o governo brasileiro, meio que vendo isso, o Ministério das Comunicações, junto com a Anatel e com outras entidades que estudam isso, principalmente o Instituto Mackenzie de São Paulo, eles resolveram achar uma outra solução, meio que copiando o que o México já fez. Eles resolveram abrir o espaço, migrar todas as frequências, todas as rádios hoje em onda média para a frequência FM. Só que esse é um trabalho bem complexo. Envolve equipamentos e tudo mais? Eu vou até tomar um chopp para explicar isso. Não, por favor. E um brinde antes, um brinde, desculpa, né? Vamos lá. A sua pergunta? Envolve compra de aquisição de equipamentos e tudo mais? Na realidade é o seguinte, definido isso, em novembro do ano passado, a presidente da República assinou o decreto autorizando a migração. Bem, migração autorizada, agora o problema ficou com a Anatel, que é a parte técnica. Em abril desse ano, as rádios que quisessem migrar, elas assinaram um protocolo de, eu quero migrar, assinaram um protocolo. Não é obrigação, a migração não é obrigatória. Quem quiser ficar do AM vai poder ficar. Pode. Mas aquele prazo de 5 anos, ele serve exatamente para quê? Já vou te dizer. Certo. Então quase todo mundo assinou o protocolo de intenção que quer migrar. A nossa rádio é uma delas. Agora a Anatel vai tentar achar um espaço no dial do FM para encaixar essas rádios AMs. Bem, o dial atual da FM vai, de aproximadamente, começa em 87,5 MHz, vai até 108 MHz, algo próximo disso. Nas localidades onde tem espaço nesse dial, as AMs vão ser encaixadas ali. Nas localidades que não tem espaço nesse dial, as AMs vão ser encaixadas num chamado FM estendido. E agora vem a complexidade da informação. A TV está se digitalizando. A TV digital já é realidade em muitas praças no Brasil e vai acontecer, em tese, eu não assino embaixo sobre isso, tá? Em tese, em 2018, um negócio chamado switch off, que é o desligamento de todo o sinal analógico de TV. Se você tem uma TV em casa que não é Full HD ou não tem um conversor, em 2018, não me recordo a data, acho que é junho, não vai mais pegar nada. Isso chama-se switch off. Quando acontecer o switch off, as TVs que estão no canal 5 e 6 da TV aberta vão vagar o dial do FM de 72 até 88 MHz, algo próximo disso. Ou seja, o dial da FM que começa em 88 vai começar lá em 72 mais ou menos. Então ali vão ser encaixadas todas as demais AMs que não couberam no dial atual. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que não cabe nenhuma FM no dial atual. Rio de Janeiro é outra, Belo Horizonte é outra, não cabe. Tá? Então, nessas localidades, o AM vai migrar somente após o desligamento da TV digital, da TV analógica. Isso deve acontecer em 2017, 2018, 2019, vai depender de algumas... A regra atual é 2018 aproximadamente. Tá? Aqui na nossa região, especificamente Alto Vale do Itajaí, no processo de migração foi tomado cuidado, na teoria, para que todas as rádios AM migrem para o FM permanecendo sua área de cobertura. Certo. Então, por exemplo, a nossa rádio AM, o Ministério disse, vocês têm direito a uma classe técnica, isso é técnico chamado E3, é uma classe de grande abrangência para manter a nossa total abrangência. Só que nessa classe E3, a gente não consegue ser encaixado no dial atual. Certo.
Então as emissoras vão ter que optar, ou baixar um pouco a potência para entrar no FM, ou esperar a TV digital finalizar a TV analógica, né, ser desligado o analógico, para aí sim migrar. Essa é uma decisão empresarial na qual a gente vai ter que tomar essa decisão nos próximos meses. Eu imagino que até o fim desse ano a gente tem que tomar essa decisão. Tá? É uma decisão, e também tem um detalhe, isso não vem de graça. Todo radiodifusor de AM que vai migrar para o FM vai ter que pagar por isso. É uma nova licença. Então, o radiodifusor que assinou, que quer migrar, não tem a menor ideia de quanto vai pagar. O Ministério não divulgou nada ainda. Mas isso a gente vai ter que pagar por isso. É justo pagar também. Desde que o preço não seja exorbitante, é justo pagar. Então, a gente está nessa expectativa agora. Eu acho que nos próximos anos, 2015, 2016, deve ter uma grande mudança no dial das AMs para as FMs. E aí vai entrar de novos players no mercado, vai acontecer aquela AM que vai migrar permanecendo com o mesmo conteúdo que tinha na AM apenas no sinal FM, vai acontecer aquela AM que vai migrar mudando tudo. Tem uma série de situações aí que vão acontecer e agora é esperar para ver essa decisão. Aí é uma decisão empresarial e não técnica. Tudo vai depender mais da questão nessa questão de mudança, mais questões comerciais do que administrativas. Exatamente, é a questão mercadológica mesmo. O que vai acontecer daí? O radiodifusor de onda média, que se sentia até um pouco prejudicado com uma enxurrada de rádios comunitárias que tinham e tal. Tu imagina, uma pequena cidade, como nós temos várias aqui na região, que tinha lá uma rádio AM de baixa potência, aí entrou uma rádio comunitária, na qual ela em tese não pode vender comercial, mas a gente sabe que acaba vendendo. Então a nova geração podia escolher entre uma rádio FM e uma rádio AM, que pegava com uma série de interferências. Então ele ia optar por uma rádio FM. Então o pequeno radiodifusor de onda média, de AM, ele se sentiu muito prejudicado. Então houve essa pressão, que é legítima, lícita, e então foi conseguido isso. Então agora está todo mundo meio em compasso de espera o que vai acontecer. Eu acho que até o próprio espectador, né, que está tentando entender como é que funciona. No Alto Vale do Itajaí, todas as rádios AM do Alto Vale assinavam o protocolo de imigração. Né? Mesmo quem não assinou agora tem até novembro para assinar. Bem, aí a sua pergunta sobre 5 anos. O que vai acontecer? Quando migrar para o FM, nós vamos poder transmitir durante algum tempo nos dois formatos, onda média e FM. Não se sabe ainda se é 5 anos ou vai ser menos, eu acho que vai ser menos. Tá? Depois de certo momento, você desliga a sua AM, devolve a concessão para o governo e permanece somente com o canal em frequência modulada. Tá? Então agora a gente não sabe qual vai ser a frequência, a expectativa de frequência. Mas é uma novidade para todo mundo. Bom, eu queria perguntar a respeito do o que vai acontecer com essas concessões, mas a gente faz essa questão no próximo bloco. O Bob trouxe uma novidade para você ficar bem informado e fazer negócios. Jornal Diário do Alto Vale. Que amigão! O Bob quer seu dono bem informado. Por isso está trazendo uma oportunidade de você ser assinante Diário do Alto Vale. Receba todos os dias o mais completo e comprometido com a informação e com você. Assine já 0800 642 1717. Estamos de volta com o nosso programa Na Mesa do Bar, gravado diretamente das dependências da Bowling House, a melhor opção de lazer e entretenimento do Alto Vale do Itajaí. São 6 pistas de boliche, mesas de sinuca, air hockey, brinquedos para as crianças, um delicioso chopp da Eisenbahn e petiscos deliciosos. De terça a domingo, sempre às 18 horas, sua diversão está aqui. Venha conferir. Beto, essas concessões de AM que o governo vai pegar de volta então, depois desse prazo de 5 anos ou menos, o que vai acontecer com elas? Vão ser concedidas novamente para outras rádios ou realmente ninguém vai usar por causa da qualidade de sinal? Na realidade, a briga por espectro de sinal é muito grande. É bem provável que isso passe para a mão de... em tese, o governo não pode passar para outras emissoras de rádio, porque seria uma coisa... Seria uma sacanagem. Isso possivelmente vai acabar na mão da telefonia, de alguém que opere um outro serviço que não concorra diretamente com a radiodifusão. Então, mas a devolução é obrigatória. Então, assim, a migração não é obrigatória, mas a partir do momento que você migrou, você tem que devolver.
E no que resolver ficar na onda média, ele vai conseguir até inclusive aumentar suas potências. Então vamos tornar rádios de quase de abrangência nacional. Mas pouquíssimas emissoras vão fazer isso. Tá? Algumas no norte do país, onde você tem poucos centros urbanos, mas a grande maioria vai migrar. Se não me engano, o número fechou em algo em torno de 89% no Brasil das emissoras AM que querem fazer a migração, que vão migrar para o FM. Então isso já foi feito no México com sucesso, vai ser feito no Brasil. E a sua pergunta antes no outro bloco sobre investimento. Isso. Existe um investimento tecnológico muito grande. A gente vai ter que se adaptar porque você vai ter que mudar de antena, vai ter que mudar de transmissor, vai ter que mudar de processador. Enfim, são investimentos que você vai ter que montar uma rádio quase que nova, se aproveitando alguns equipamentos. Mas isso com certeza vai valer a pena porque você vai dar um upgrade no teu sinal, sem dúvida. Vai conseguir tem muita rádio AM hoje muito forte. O rádio AM ainda, mesmo com toda essa dificuldade, ele é muito forte no Brasil inteiro. Existem muitas rádios AM que são rádios que faturam muito mais que as rádios FM. E com toda essa dificuldade técnica, migrando para o FM, elas vão potencializar a sua audiência muito forte e essa é a nossa esperança. Por exemplo, a gente faz uma rádio AM, no nosso caso, só de notícia, só. É a única rádio do Alto Vale focada 100% em notícia. A gente consegue uma audiência espetacular dentro da nossa capacidade de absorção da audiência de um público de uma média idade para cima. O jovem, mesmo os que gostam de notícia, eles não estão acostumados a sintonizar o dial AM, entendeu? É a chamada geração touch, né? O cara não sabe nem onde encostar no rádio, onde é que muda. Para trocar de FM para AM. Então esse é um problema então a gente tem convicção de que quando isso acontecer, nós vamos conseguir absorver uma grande legião de ouvintes de uma idade mais jovem, tá? Porque vai ser um ouvinte de FM. E assim vão surgir várias rádios FM, vão surgir não, né? Vão migrar, do atual dial para o dial de FM, e aí agora a expectativa é saber a frequência, a potência, etc. E com relação a tão falada, a gente tem visto bastante publicidade com relação ao assunto, a possibilidade de flexibilização do horário da Voz do Brasil. O que isso interfere no dia a dia da rádio? A gente sabe que interfere, até porque vocês são obrigados de segunda a sexta-feira a transmitir sempre às 19 horas a Voz do Brasil. O que isso interfere a manutenção desse programa diário nas rádios, né? Claro. E principalmente no caso de vocês, e o que pode melhorar com essa flexibilização? Perfeito. A minha opinião como radiodifusor, eu vivo rádio desde que eu me conheço, a rádio da minha família, dos meus pais. E o rádio está fazendo agora 90 anos esse ano, fez ano passado, está fazendo 90 anos. A Voz do Brasil é uma piada. Ela foi muito útil. Quando o rádio é o único veículo que integrava nacionalmente. Ela foi extremamente útil. O rádio hoje continua sendo um dos meios de comunicação mais confiáveis, com uma audiência cada vez maior, mesmo após 90 anos. Mas ele não integra mais o país como integrava. Vamos ouvir a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Tupi do Rio. Não acontece mais isso. A região da Amazônica é o único meio de comunicação, o único programa para saber o que está acontecendo em Brasília. Já não é mais, né? Não é mais. É da época de Getúlio Vargas. Não cabe mais. Em contrapartida, existe uma dificuldade muito grande de se mexer junto à Câmara ao Congresso Nacional, porque eles são os maiores interessados. Concordo. Eles têm meia hora, né, de programa para noticiar suas próprias informações. O Brasil é dividido em horário do Poder Executivo, do Poder Legislativo, depois Tribunal de Contas, a Câmara dos Deputados e o Senado. E mais um monte de coisa. O programa não é ruim, ele é informativo e tal. Hoje não mais, mas quando eu pegava muito trânsito na época da hora do Rush em Porto Alegre, eu costumava. Não, mas ele não é ruim, eu não discuto a qualidade do programa e acho ele importante, mas a obrigação de transmitir. O rádio é um veículo de comunicação que tem a maior quantidade de horário nobre. Ele começa às 6, 7 da manhã e vai até 19 horas. 19 horas, a audiência despenca. Despenca.
Eu tenho uma pesquisa Ibope aí que a gente contratou algum tempo atrás, ele mostra que chega às 19 horas com uma audiência enorme, às 19 horas ele despenca e não sobe mais. Mas tu acredita que isso seja em virtude da Voz do Brasil ou porque o pessoal chegou em casa e desligou o rádio? São dois motivos. O horário nobre da TV está cada vez ficando mais tarde. Certo. Pode ver que o Jornal Nacional começava às 8, está começando às 8h30. A novela das 8 não é das 8, é das 9. Antigamente, meia-noite para a TV é um horário tarde. Hoje é um horário disputadíssimo. Né? O Jornal Globo, às vezes, começa 15 para 1 da manhã. Sim. Porque as pessoas nas grandes cidades estão demorando mais para chegar em casa. 7 horas, a gente ainda tinha muita lenha para queimar em termos de prestação de serviço, conteúdo, musical ou notícia. E a gente tem que parar. Obrigatoriamente tem que parar. Vou te citar um exemplo. Nas últimas duas enchentes em que a gente conseguiu fazer um trabalho, a nossa equipe fazer um trabalho muito bom de prestação de serviço, nós não transmitimos a Voz do Brasil. Certo. A gente peitou isso. A gente tomou a decisão e assumimos todos os riscos na época de não transmitir. Porque tinha gente morrendo, tinha gente precisando do nosso serviço, tinha gente que acabou o remédio, tinha que anunciar na rádio onde é que tinha um médico mais perto. A gente continuou transmitindo às 19 horas a programação. A gente não tinha autorização judicial para isso, mas em tese a gente tinha que parar, interromper e colocar a Voz do Brasil no ar. Porque a lei manda isso. Agora na Copa do Mundo, tem vários jogos que vão começar às 19 horas. Se nada for feito, eu acho que vai surgir uma lei especial da Copa aí, né? Mas as rádios vão ter que parar de transmitir. Até porque várias leis especiais já surgiram desde que a turma veio para o Brasil. Vai surgir um monte. Uma solução vai aparecer. Mas é paliativa. E as grandes rádios, o teu espectador talvez não saiba, nos grandes centros, as rádios têm helicópteros e ficam em cima das cidades, falando, atenção, você está na rua tal, pega a esquerda, aqui tem uma via com menos trânsito, tal, uma prestação de serviço na sua essência. E elas, alguns conseguem eliminar a notícia, outras têm que parar para colocar a Voz no Brasil. Ou seja, é completamente fora de propósito. A Aberte está batalhando demais para conseguir isso. Sim, a gente tem visto nos jornais e nas televisões. Mas é uma luta bem glória. Então, a briga da Aberte no começo era para acabar a Voz do Brasil. Depois ela viu que não ia ser possível. Então, a briga agora é para flexibilizar. Então, o que iria acontecer se isso for aprovado? De que as rádios vão ter a obrigatoriedade de transmitir a Voz do Brasil no horário entre 19 e 22 horas. Então, vai poder optar. Vai transmitir às 19, às 20, às 21, às 22. Então, supondo, hoje eu tenho um jogo que começa às 7. Beleza, então eu transmito o jogo, acabou o jogo às 9, eu entro com a Voz do Brasil. Hoje eu não tenho. Hoje eu tenho um jogo que começa às 9, então eu opto em transmitir a Voz do Brasil às 7, às 19. E assim vai. Quarta-feira para ti, que tem jogo às 7h30 e às 21h30, vai ser complicado, né? A ESPN costuma transmitir, para quem não sabe, a radiodifusora aqui é uma... Afiliada da Estadão. Afiliada da Estadão e ESPN. Agora é só Estadão. Só Estadão, desculpa. Mas é complicado, porque você fica de mãos atadas. Eles te empurram de goela abaixo algo que mais ninguém tem. A rádio é uma concessão pública. É a mesma coisa que o governo chegasse e falasse para a TAM, que também é uma concessão de transporte aéreo. TAM, eu quero os 10 lugares no teu avião. Para a Celesc, me cede tantos quilowatts de energia. A gente tem que ceder isso. Você cede 1 hora da programação, isso é gratuito mesmo. Você entrega para o governo 1 hora da programação. E você não pode fazer nada por isso. Então esse é um processo gradativo que está sendo feito. Chegou um ápice agora no mês de março, todo mundo pensou que ia ser votado e tal, daí eles viram que não ia passar, então interrompeu de novo. E agora começa a Copa do Mundo, eleições, particularmente eu acho que não acontece nada esse ano. Eu acho que esse ano também não vai ter votação, não. É pouco provável. Então está sendo feito com costuras políticas na qual eu não me incluo, que eu não peço e não faço favor para político. Fico bem longe disso, mas eu espero que seja flexibilizado. É a nossa opinião, é a opinião da ACAERT, que é a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, na qual eu faço parte também, e a gente espera que isso aconteça. Não dá para uma lei da década de, eu acho que é 60,
Nós estamos em 2014. Mas na década de 60 ela foi, a lei decidiu que era obrigatória a transmissão. Mas a Voz do Brasil ela já é bem mais antiga que isso. A Voz do Brasil Getúlio Vargas, se não me falha a memória, passou 2 vezes no governo, né? Foi, de 30 a 45 e depois... Eu não sei de 50, 54, de qual etapa que foi, mas ele é muito antigo. É completamente fora de propósito, sabe? Às vezes, você está num feriado. Vou pegar um exemplo. A gente teve um evento agora que aconteceu na segunda-feira, que foi feriado municipal aqui, na qual a nossa FM fez um evento grande, a gente transmitiu um evento musical grande. 19 horas a gente interrompeu, colocou a Voz do Brasil, 20 horas voltamos. Então, aí você tem a questão somada com isso, não estava na tua pauta, mas vou entrar. Horário político. As pessoas dizem que o horário político não é gratuito porque as empresas elas podem descontar no imposto de renda. As rádios optantes do Simples, elas ainda não têm regulamentação para descontar no imposto de renda. Então, para as rádios do Simples, e a grande maioria, é gratuito mesmo, você tem que ceder. Tem que ceder o espaço. No ano eleitoral daqui a pouquinho a gente vai ceder um monte, quase 2 horas por dia. Chega então, tudo isso. Imagina, são os blocos, são os horários políticos em blocos, que no rádio é às 7 da manhã e às 13, e mais uma penca de inserções. É isso que eu ia te perguntar, conta também as inserções. Conta, aqueles 30 segundinhos que aparece o candidato fulano de tal falando, também conta. Conta, você tem que ceder. As emissoras que não são enquadradas no Simples, elas conseguem abater o imposto de renda. Mas tu conta nos dedos quais são elas, né? São poucas. Grandes corporações. São emissoras que quem fatura até 3 milhões e 600 por ano enquadra-se no Simples. A grande maioria das rádios não chega nem perto disso. Então, agora, existe uma tentativa de isonomia, né? As rádios que são Simples também de conseguir esse abatimento do imposto de renda quando você cede por horário político. Mas na prática, ainda não. Então, se você somar Voz do Brasil com horário político, você cede minutos preciosos da sua grade de programação para isso. Em todo sentido, né? As rádios, a tua programação e não tem possibilidade de comercializar aquele espaço. As rádios sérias, elas só vivem de publicidade e propaganda. Só isso. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que vocês ganham dinheiro? É só com publicidade e propaganda. E basicamente da iniciativa privada. Então você tem que ceder isso e não tem absolutamente nada em troca. Então é complicado. Cai a rentabilidade do teu produto, dificulta a tua programação com inserções políticas que muitas vezes são muito mal produzidas, às vezes. Então a gente fica de mãos atadas nesse aspecto, né? Existe o movimento contra a flexibilização da Voz do Brasil que fala que isso é porque os radiodifusores querem apenas faturar mais em cima. Pensam apenas comercialmente. Bem, nós temos um negócio. Toda empresa existe para dar lucro, né? Nós vivemos disso, tá? E se puder faturar mais em cima, não é pecado nenhum. Se pagar todos os impostos, não é pecado nenhum nisso. Tem legislação para isso. Concordo plenamente. Não há mal nenhum, né? Existe no Brasil, às vezes, um preconceito com a pessoa que ganha dinheiro, né? Como se fosse pecado, né? Se for lícito... Qualquer pessoa que ganha dinheiro aqui no Brasil é taxada de um explorador. Então, está explorando o trabalho de alguém para ganhar dinheiro. Enfim. Então, essa divisão, né, entre empregados e empregadores como se fossem pessoas diferentes, não. A gente está todo no mesmo barco, ambos são importantes e são fundamentais, né, para o mercado. E se for para realmente faturar mais nesse horário, ótimo. Se for para prestar mais serviço, ótimo. Melhor ainda. Porque o jornalismo, e vou repetir o termo de novo, jornalismo sério, ele não é pago. Quanto é que o repórter ganha, quanto é que a rádio ganha para manter o repórter lá na sessão da Câmara de Vereadores? Se for, você não ganha nada. Jornalismo é jornalismo, você sabe muito bem disso. E publicidade e propaganda, tem que ser informado, exatamente. E publicidade e propaganda aí sim que a gente fatura. Aí sim está ganhando dinheiro. Porque a gente procura separar isso, né? Nem todos separam. Mas a gente procura separar isso e faz, eu diria que muita propriedade dessa separação entre o comercial e o jornalismo. Que bom. E já que a gente está falando de dinheiro, de gastos públicos e tudo mais, vamos conversar um pouquinho no próximo bloco a respeito de Copa do Mundo. Fica aí. O Bob trouxe uma novidade para você fazer negócios. Classificados diário do Alto Vale. Quer vender, comprar ou alugar? O Bob anuncia. Que amigão!
Empregos, veículos, imóveis, informática, telefonia e móveis. Anuncie no jornal que veicula em 28 cidades do Alto Vale. Ligue e faça negócios. 47 3525 1717. Jornal Diário do Alto Vale. Comprometido com o leitor e com o anunciante. Estamos de volta e vamos falar um assunto um pouquinho mais leve agora. O Beto quase não gosta muito de jogar futebol, né? Ele está no mesmo time que eu, assim, até hoje não aprendeu ainda, né? Por embora a gente insista toda semana, vamos lá, né, a tentar jogar. Mas, Beto, como cidadão e como homem de comunicação, como é que tu está vendo esses preparativos, essas confusões, tudo que está envolvendo positivo e negativamente a Copa do Mundo que vai começar, a gente espera, se tudo der certo, se os estádios realmente, né, forem concluídos, daqui a 20 e pouquinhos dias? Bem, eu olho em dois momentos, em 2 pontos. Eu sou um aficionado por futebol, não sei jogar nada, mas sou aficionado. Eu fui para as 2 últimas Copas do Mundo, fui para a Alemanha em 2006, fui para a África do Sul em 2010. Eu vou num jogo dessa Copa aí, eu não sei qual, mas eu vou, não tenho ingresso, mas eu vou. Quero ir para a Rússia, quero ir para o Catar. Pretendo, tomara que eu consiga ir. A Copa do Mundo é uma coisa fantástica, eu adoro a Copa do Mundo. Se eu pudesse assistir os 64 jogos, eu assistiria. Eu sempre quis que a Copa viesse para o Brasil. Acho que a gente nunca mais vai ver isso no Brasil. Acho que a nossa geração, pelo menos a nossa geração não vai ver, né? Não vai mais ver. Só que a gestão da Copa do Mundo no Brasil ela é horrorosa. Me envergonha muito. Isso é uma coisa, tu já comentou que tu foi em 2006 na Alemanha, que a gente sabe que a organização certamente foi muito melhor que a da África em 2010 e também em 2010. Dá para traçar um paralelo entre as duas que tu foi e o que está acontecendo aqui? O que tu viu lá em termos de organização, né, e tudo mais, e o que tu está vendo aqui? Vamos lá. A Alemanha foi uma Copa extremamente organizada. Os alemães são muito organizados, a gente sabe disso. E foi a primeira Copa, uma experiência incrível. Na África do Sul foi um país que eu não tinha vontade de visitar e fui por causa da Copa. E hoje, se alguém me perguntar, é legal ir? Eu digo, vai. Um país que me surpreendeu positivamente demais. Foram Copas diferentes. O que mais me chamou a atenção foi a questão na Europa, você está lá num centro futebolístico mundial, onde o interesse por futebol é muito maior. Na Copa da África já existia um interesse muito menor dentro do próprio país, principalmente na região mais sul do país, na região mais britânica do país, certo, onde você não via campo de futebol, só campo de rugby, por exemplo. Você não via campinho de futebol, só campo de rugby. Você tem uma ideia, nas quartas de final, onde o Brasil perdeu para a Holanda, você comprava ingresso de cambista por $40. Nas quartas de final? Quartas de final, Brasil e Holanda. Tá? Aqui o bombeiro estava vendendo o ingresso para as oitavas ou para 900 mil reais, né? A gente pagou nas mesmas quartas de final na Alemanha de cambista €500. Então olha a comparação. Mas a África me surpreendeu muito positivamente, principalmente na questão... eu vou fechar um olho para os estádios. Eles também fizeram muita burrada lá. Sim. Mas a questão da infraestrutura de aeroportos, sensacional, e de estradas. E ainda a sensação que a gente teve de segurança na África do Sul. Eu gostei demais. Né? Lá não precisava ser babaca e chegar de jumento, tu conseguia chegar numa boa lá nos estádios. Teve um momento só que deu um pouco mais de medo, que foi bem no centro de Joanesburgo. Mas foi uma questão de flanelinhas, tal. A África do Sul é um país tão pobre como a gente. Né? Por isso que eu queria que tu traçasse esse paralelo para a gente entender. Mas assim, eu me interessei recentemente em dar uma estudada como ficavam os estádios na África do Sul. O estádio mais caro lá foi um estádio chamado Green Point, em Cape Town, na cidade do Cabo. É um estádio lindo. O estádio hoje está em vias de ser demolido, porque não tem utilidade. Tem outros estádios também que foram construídos lá. Tem um estádio lá que estão fazendo até festival de vinho no estádio, porque não tem evento para participar, para usufruir. Provavelmente vai ser o que vai acontecer aqui em alguns estádios, não todos. Falando do Brasil especificamente,
A gestão da Copa do Mundo é horrorosa. Começou tudo errado, não precisa de 12 sedes. Construir um estádio para fazer 4 partidas é uma piada. É uma piada. Construir um estádio para fazer 4 partidas em Manaus e em Cuiabá é uma piada maior ainda. Tá? A gente podia fazer a Copa do Mundo com 8 sedes perfeitamente, eliminando Manaus, Cuiabá, Brasília e tem mais uma em Natal, perfeitamente. Não que a cidade não seja importante. Eu ia falar nada contra as cidades, mas é questão administrativa e de como fazer a coisa acontecer com as possibilidades que nós temos aqui também. Então, assim, fazer um estádio para gastar 500, 600 milhões de reais para fazer 4 jogos, como vai acontecer em Manaus, em Cuiabá, em Natal. Brasília acho que são 7 jogos, mas o estádio não custou 500 milhões, custou 1 bilhão e lá vai pedrada. E o pós-Copa, né? Então você não tem... Eu acho isso uma coisa que só realmente acontece nos países que não tem uma cultura de gestão. E nós somos um deles, infelizmente. Né? Se você conseguisse fazer uma estrutura temporária, por exemplo, na Olimpíada de Londres, o estádio do basquete, o ginásio do basquete, cabia 10 mil pessoas, 12, era temporário. Londres não tem tradição de basquete. Acabou a Olimpíada e desmontaram. Mas o que você vai fazer no estádio? O Estádio Nacional de Brasília eu conheço. Fui para lá recentemente. Estádio lindo. Brasília, tudo bem, o Flamengo vai mandar uns jogos lá, tem uma torcida grande, um outro time vai mandar uns jogos lá, mas vai ter quantos eventos por ano? Vai dar para fazer shows. Tudo bem, quantos shows vão conseguir aproveitar aquela estrutura toda? Então é complicado. Aí você tem... Olha, gente, a gente está há 20 e poucos dias da abertura da Copa. O estádio da abertura da Copa não tem nem sinal de celular. Eu fui no final do ano passado, em novembro, ver o meu Mengão ser campeão da Copa do Brasil no Maracanã. O Maracanã ficou legal, perfeito, o estádio está muito bom. O entorno a gente discute, mas o estádio está muito bom. Mas a gente não conseguia postar foto lá em nenhuma operadora. Não tinha sinal 3G lá dentro. Nem que de 4G. Desculpa, já que tu comentou a respeito disso, teve uma história engraçada a respeito do assento, né? Quando tu foi nesse jogo, né? Teve, realmente. É mais uma piada. É mais uma piada. Pois eu queria que tu contasse pro pessoal essa. Então vamos lá. Nós compramos o ingresso no site do Flamengo. O ingresso, você tinha vários tipos de preços de ingresso. O ingresso mais caro custava R$800, chamado Maracanã Mais, e o nosso ingresso custava R$500. Então era o segundo melhor ingresso que a gente comprou. É caro, mas tudo bem. Era uma final, tudo, para ver o Mengão, né? A gente faz, é difícil de chegar ultimamente, então a gente vai ter que aproveitar, né? Tem que aproveitar, né? Então a gente foi. Chegando no estádio, a gente comprou o ingresso, passou na Gávea, retiramos o nosso ingresso, compramos pela internet, na Gávea a gente retirou o ingresso e vimos lá que tinha o local marcado. Que bom, agora é o local marcado, que bom. Chegamos no estádio e fomos lá no nosso local marcado. E quando chegamos lá, eles dividiram a categoria dos R$800 pelo 500 com, a gente chama de TNT, um tecido que vinha de cima e embaixo da bancada, um pano, para separar, daqui é 800, daqui é 500. E o meu ingresso ficava bem embaixo do pano. Legal. Então eu fui sentar, coloquei o pano mais pro lado, veio o segurança. Não pode. Eu falei, como não pode? O ingresso está aqui. O ingresso está aqui? Não, mas aqui é a divisão. Tá, mas tudo bem, então por que me venderam isso? Não, mas aqui não pode, arruma outro lugar. Mas se eu arrumar outro lugar, eu vou tirar de outra pessoa. Não, mas faz isso. Então, eu não quis encrespar, né? Não é do meu feitio. Teve gente lá que sentou ali em cima e teve que vir 5 seguranças para tirar. A gente acabou sentando em outro lugar, não foi importunado com outra pessoa, né? Mas, é estádio de final de Copa do Mundo. Né? Estádio de final de Copa do Mundo, né? Então, particularmente, comparando agora, eu vou me colocar no lugar de um turista que vem para o Brasil. Vai ser uma Copa bem diferente, porque o deslocamento é só por aéreo, não tem outra opção, quer dizer, uma ou outra você consegue ir de carro, mas senão você vai fazer loucura. Sim. Né? Então isso vai causar um rebuliço bem grande nos aeroportos. Que a gente já sabe que não estão preparados para receber essa demanda tão grande. Vai ser bem complicado. Somado com férias de julho vai ser um inferno. Mas os turistas são um país muito bom para isso, para eventos. Enquanto na África do Sul, 5 da tarde, 6 da tarde, fechava tudo, não tinha festa, nada. Aqui vai ter festa até de manhã. Aqui vai ter festa de manhã, se bobear, já tem gente almoçando, uma sequência e gente do próximo jogo. Eles vão na churrascaria, vão lá comer um espeto corrido que mal conhecem de onde eles vêm. É muito legal, o clima normalmente é hospitaleiro, as praias são lindas, mesmo no sul aqui é legal, Nordeste, Manaus, é tudo muito legal. Eles vão gostar disso. Mas,
parece que é só o que a gente tem para oferecer, essa hospitalidade, né? E o resto... A gente está perdendo uma oportunidade, já perdeu a oportunidade, né? De vender o nosso país turisticamente. De uma maneira um evento como esse pode gerar turismo por décadas. Por décadas, sem dúvida alguma. E a gente está perdendo e vai perder a Olimpíada também, do jeito que está indo. Então, já tem muita coisa atrasada. O cronograma das Olimpíadas já está atrasado. Já está vergonhoso. Então, assim... Putz, eu vi hoje que o centro de treinamento das equipes que vão jogar em Cuiabá não vai ficar pronto. 40 milhões não vai ficar pronto. Então, assim, o centro de imprensa do hotel da Arena de Curitiba, da Baixada, não vai ficar pronto. Não vou ter que fazer umas tendas lá de fora porque o centro de imprensa não vai estar pronto. Então, isso é problema de gestão. E a gente... E tem uma coisa que queria até deixar um depoimento aqui, de que eu sinto raiva quando falam do tal do jeitinho brasileiro. Eu me sinto envergonhado. É uma das maiores pragas que nós temos na nossa cultura. Então é a Copa do jeitinho brasileiro. Né? Assim como é o jeitinho brasileiro você enterrar tubos para fazer o gás que vem para Rio do Sul e depois desenterrar para poder duplicar a BR-470. Isso é uma piada, né? Mexe com a inteligência do povo, só que o povo, ele... Quem dera mexesse, porque eu acho que não mexe com a inteligência, a gente continua na mesma, no fim das contas. Somos um país a gente acaba não cobrando como deveria cobrar nos políticos, a gente é corruptível, né? Totalmente corruptível. Então, qualquer oportunidade que a gente tiver de levar vantagem, a gente vai acabar levando. Então, no fundo, não somos macacos, somos bananas mesmo. Mais ou menos, sem ofender os macacos. Sem ofender os macacos, com certeza. Beto, obrigado pela presença. Acho que esclarecesse bastante com relação a essa transição da rádio e principalmente colocasse a tua opinião, que eu acho que é a opinião de muitos que estão nos assistindo aí agora com relação à Copa do Mundo. A gente sabe que poderia ser um evento realmente fantástico para o país, mas infelizmente não deve ser o que vai acontecer. Bem, eu agradeço o convite, agradeço a tua coragem de colocar um programa num formato novo, um dos programas pioneiros aqui na região a respeito disso. E gostei, já assisti alguns, e gostei de fazer parte, agradeço o convite, estou sempre às ordens aí, obrigado. Se a opinião agrada ou não agrada, aí que vem a opinião, né? Exatamente isso. Ela justamente é algo individual, né? Exatamente. E eu agradeço mesmo e precisando a gente fica às ordens. Obrigado. Que bom. Valeu. Gente, e a gente espera vocês no próximo programa. Até lá.